Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O marco regulatório dos jogos no Brasil está em análise na Câmara dos Deputados. Ele regulamenta atividades de cassino, casas de bingo, jogos de bicho e outras modalidades de apostas que hoje são proibidas, como as máquinas caça-níquel e os jogos online. Uma comissão especial analisa 16 projetos de lei. Alguns deles tramitam há 25 anos. Os defensores da legalização argumentam que as casas de apostas podem gerar empregos e aumentar a arrecadação do governo. Já quem é contra afirma que os jogos facilitam os crimes, como lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Roberto de Lucena, que é do PV de São Paulo. Ele preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e é contrário à legalização desses jogos. O programa tem uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Roberto de Lucena, o senhor que tem acompanhado esse trabalho, eu queria que o senhor explicasse quais as suas razões para ser contra esse projeto de legalização dos jogos. Olha, primeiro, nós precisamos olhar para o que está acontecendo no mundo. O Japão, por exemplo, um país que é referência na educação, referência em tecnologia, referência no IDH, ele não legalizou os jogos, ao contrário do que muitas pessoas aqui pretendem que se acredite. Por que o Japão não legalizou os jogos? Recentemente, os Estados Unidos decretaram uma moratória na expansão dos negócios dos jogos. Por quê? Porque na Europa não proliferou, não houve uma expansão dos negócios dos jogos. Então, o que nós precisamos levar em conta, levar em consideração, é que durante 25 anos, esse tema esteve sendo debatido no Congresso Nacional, ele não avançou. Não avançou por quê? Porque não há consenso. Esta é uma casa de consensos. Não há consenso na sociedade. E por que está voltando agora? Se nós fizéssemos um plebiscito e tivéssemos coragem de ouvirmos a sociedade, se há interesse da sociedade em que o Congresso Nacional debata esse assunto, você pode ter certeza de que a maior parte da população brasileira rejeitaria esse tema. Esse tema não é de interesse da maior parte da população brasileira. É preciso também nós compreendermos o seguinte: quem está a favor da legalização? Quem está contra a legalização dos jogos de azar? Eu não vou falar quem está a favor, mas eu quero lembrar apenas, fazer uma pequena lista de quem é contrário. E aí, nessa lista, coloque o Ministério Público Federal, coloque a Polícia Federal, coloque a Receita Federal, coloque a OAB e organizações que representam a sociedade, como, por exemplo, a OAB, que juntamente com estas que eu mencionei, é uma instituição da maior seriedade. Por que essas instituições estão contra a legalização dos jogos de azar? Por que é que eles não avançaram aqui nesses 25 anos? O que nós temos visto, na verdade, é a operação de uma máquina poderosa em atividade como nunca antes no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, determinada a aprovar e a legalizar os jogos de azar no Brasil. Agora, deputado, em ano de crise econômica, a saída para um setor que iria gerar empregos e também aumentar impostos, não justificaria essa legalização? Isso, na verdade, é uma falácia. Por quê? Hoje nós estamos diante de um cenário com 12 milhões de desempregados no país, empregos formais. Todas as vezes que nós passamos por esse tipo de circunstância, por essas variáveis na economia nacional, esse assunto veio à tona como sendo uma grande resposta, como sendo a grande saída para resolver o problema do desemprego. Na verdade, primeiro,
Permita-se que se chame para falar, dê voz aos economistas para que venham ao Congresso Nacional falar sobre o assunto. O que é a tese recorrente dos maiores economistas do país é de que nós não teremos aí dinheiro novo, porque ninguém sai do Japão, da China, dos Estados Unidos ou de qualquer país da Europa para vir ao Brasil, porque o Brasil legalizou os jogos de azar. O que é que nós teremos aqui? Nós teremos, na verdade, um dinheiro tirado de alguns setores da economia e desviados e colocados no jogo. Até mesmo da América Latina, porque vários países aqui no entorno já têm os jogos já legalizados. Tem os jogos. Agora, os cidadãos deste país não sairão dos seus países onde os jogos são legalizados para virem jogar no Brasil. Então, nós não teremos dinheiro novo. Segundo, quando se fala da geração de emprego, é preciso que se compreenda que nós também não teremos o emprego gerado, um emprego novo gerado, sem que haja um processo predatório que vai destruir outros postos de trabalho e outros empreendedores individuais, pequenas empresas que estão em torno desse negócio. Então, o que nós temos, na verdade, em relação à legalização dos jogos de azar, ele é bom no seguinte, tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo? É o lucro. Esse lucro é lucro de quem? É lucro do empresário que explora os jogos de azar. Agora, qual é o ponto negativo? É o custo social. O lucro é privado, mas os custos são pagos por toda a sociedade. Vamos olhar para os Estados Unidos e tentar entender essa moratória na expansão dos jogos. Por exemplo, na Geórgia, quando nós levantamos os números, os dados de quanto o governo, quanto o Estado paga de aumento de segurança pública, o aspecto de saúde, inclusive saúde emocional, de pessoas que se tornaram dependentes dos jogos, quantas pessoas foram empurradas para o suicídio, quantas pessoas idosas, e aí eu falo como membro e presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa, que traz para esse tema diversas preocupações, quantos idosos lá nos Estados Unidos perderam tudo. O senhor acha que aqui seria um dos segmentos mais atingidos? Sem dúvida, pela sua fragilidade, pela sua vulnerabilidade, é aquela pessoa idosa, talvez aposentado, aposentada, que hoje muitas vezes está lá no seu bingozinho tal, mas que vai ter a oportunidade de ir para uma casa como essa, para um cassino, para esses grandes bingos e ali levar o recurso da sua aposentadoria, o recurso da sua família. O que nós vamos ter é, na verdade, uma transferência de recurso da família ou de outros setores da economia que vão ser desviados para o jogo. Agora, o senhor também apresentou um projeto de lei para proibir a legalização dos jogos. Quais as chances que o senhor tem dele vir a ser aprovado aqui, já que na comissão especial esse relatório favorável à legalização está quase para ser aprovado? O relatório não foi votado ainda. Eu tenho poucas esperanças de que ele seja rejeitado, porque o relatório é pela aprovação, de que ele seja rejeitado na comissão especial. Por quê? A impressão que eu tenho é que a comissão especial não foi organizada para discutir a legalização do jogo de azar. A impressão que me passa é que ela foi organizada para aprovar o jogo de azar. Realizaram diversas audiências públicas, mas não deram voz e vez a essas instituições, por exemplo, que eu aqui mencionei como a OAB, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, para discutirem os diversos aspectos. Inclusive, houve várias manifestações durante as audiências públicas contrárias à legalização do jogo. Então, né? É preciso que haja honestidade no trato com esse tema que há quase 3 décadas ele está sendo, de certa forma, abordado aqui no Congresso Nacional. Eu tenho pouca esperança que não seja aprovado esse relatório. Tenho aí sim a expectativa de que no plenário nós possamos fazer um debate, abrir o debate, e esse projeto de lei, ele tem esse objetivo proposto, é o objetivo de reabrir esse debate,
parece que as coisas estão definidas, mas não estão. De chamar a atenção, a consciência dos senhores e das senhoras deputados, para que nós possamos ouvir a sociedade, se for o caso, inclusive, consultarmos a sociedade através de um plebiscito e apresentarmos aos deputados os dois lados, inclusive o grande custo social que implica a médio e longo prazo como consequência da legalização dos jogos de azar no Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigada por suas informações aqui no programa. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado por me permitir falar desse assunto, desse tema aqui. Nós conversamos com o deputado Roberto de Lucena, que é do PV de São Paulo e é contrário à legalização dos jogos no Brasil. E você pode acessar esta e também as outras edições do nosso programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.